O cheiro de pólvora queimada na caatinga é um perfume que jamais abandona a memória de quem sobrevive. Mas em Serrote Preto, em 1935, não houve cheiro de pólvora para quem morreu. Apenas o ar quente e seco da surpresa final, o aroma do medo misturado ao pó do chão. Aquele pedaço de Pernambuco, cravado entre rochas escuras e vegetação espinhosa, não era um local de confronto, era um matadouro planejado, uma mancha indelével na história da repressão ao cangaço. Quando o sol se pôs naquele dia fatídico, Serrote Preto deixou de ser apenas uma formação geográfica. Tornou-se um sinônimo, um código sussurrado de tragédia. O túmulo de 50 homens que vestiam a farda do Estado e, pior, o uniforme da arrogância. Esta não é apenas a história de uma batalha perdida, mas o relato visceral de como a confiança cega e a inteligência falha se tornaram a isca perfeita para uma das armadilhas mais letais já montadas pelos cangaceiros. Em 1935, no auge da força e da mística de Virgulino Ferreira, o Lampião, as volantes, aquelas máquinas de guerra móveis e brutais, compostas pelos homens mais duros e implacáveis que o governo podia recrutar, acreditavam-se invencíveis. Eles caçavam os bandidos como cães farejam a caça, guiados por informantes pagos e pela promessa de paz imposta à bala. Mas a caça, por vezes, cansada de fugir, decide virar o jogo. E em Serrote Preto, as volantes se viram subitamente na posição de presa. O contexto é crucial. O Brasil vivia sobre a instabilidade da Era Vargas, mas para o sertão, a autoridade do Rio de Janeiro era um conceito abstrato, distante como a chuva. O poder real era exercido pelas volantes, que representavam a lei, e pelos cangaceiros, que representavam a desordem, a vingança e, ironicamente, para muitos miseráveis, uma forma deturpada de justiça social. A década de 30 marcava um ponto de inflexão. O governo estava investindo pesado, armando melhor e treinando taticamente os seus homens para erradicar de vez o flagelo do cangaço. Era uma questão de honra nacional e, mais importante, de controle territorial. O problema central que levou ao desastre de Serrote Preto residia no excesso de zelo e na subestimação crônica do inimigo. As volantes, munidas de fuzis Mauser e motivadas por uma retórica de extermínio, haviam obtido sucessos significativos nos anos anteriores. Eles se tornaram figuras lendárias, temidas tanto quanto os bandidos. Essa aura de invencibilidade criou uma cegueira tática. Eles passaram a acreditar que a velocidade e o poder de fogo compensavam a falta de conhecimento profundo do terreno e a ingenuidade diante da malícia da informação. A missão que culminou no Serrote Preto não começou como uma perseguição, mas como uma varredura. Um destacamento composto por cerca de 50 homens, oriundos de diferentes comandos, mas sob a liderança de um tenente jovem, recém-promovido e cheio de ambição, chamemo-lo aqui de Tenente Costa, foi enviado para a região de divisa entre Alagoas e Pernambuco. O objetivo era claro: confirmar a presença de um grande agrupamento de cangaceiros, possivelmente o Bando de Lampião, que estaria se reagrupando após um período de dispersão. A informação, paga a peso de ouro para um delator misterioso e notoriamente não confiável, indicava um ponto de descanso seguro, um bolsão de resistência em plena caatinga seca. O percurso da volante começou sobre um sol escaldante, a marcha sendo um martírio de poeira e disciplina férrea. Cada soldado carregava, além de seu fuzil, munição extra, cantis insuficientes para a jornada e a pesada capa de couro que os protegia dos espinhos, mas os asfixiava sob o calor de 40 graus. O cheiro de suor rançoso e couro curtido pairava sobre o grupo.
um odor característico de homens em campanha prolongada. O tenente Costa, na vanguarda, montado em seu cavalo baio, sentia o peso da responsabilidade, mas mais ainda o doce sabor da glória iminente. Ele havia sido instruído a ser cauteloso, mas a ambição sussurrava mais alto que a violência. Ele via na captura ou aniquilação de um grande grupo de cabras a estrela que faltava em seu ombro. Enquanto avançavam, a paisagem se tornava cada vez mais hostil. A caatinga fechava-se, os arbustos retorcidos pareciam garras secas, e o solo de maçapê rachado dificultava a progressão. Um dos sargentos mais experientes, um homem de meia-idade chamado Sargento Matias, cujas cicatrizes eram mapas de antigos confrontos, tentou alertar o tenente. "Tenente, este caminho é estreito demais. Se houver vigia, eles nos veem antes que sintamos o cheiro da fumaça", disse Matias com a voz áspera pela poeira. Costa, impaciente, dispensou a preocupação com um gesto da mão. "Cautela é para quem tem medo, Matias. Estamos seguindo a informação. Eles estão ali esperando por nós, e este caminho é o mais rápido para surpreendê-los." O que Costa não sabia, e que se tornaria a tragédia central, era que o informante não havia vendido uma localização, mas sim uma rota. Ele não havia revelado onde Lampião estava se escondendo. Ele havia vendido o caminho exato que as volantes iriam tomar. Um caminho que os cangaceiros já haviam mapeado e preparado meticulosamente, transformando-o em um corredor da morte. A progressão da coluna se deu por horas, sob a sensação crescente de que estavam sendo observados. Este é um sentimento que corrói o psicológico no sertão, a certeza de olhos invisíveis que te acompanham do topo das pedras. De repente, a coluna encontrava vestígios, um pedaço de tecido rasgado, uma pegada velha na areia, o resto de uma fogueira apagada. Esses pequenos achados, em vez de serem sinais de perigo iminente, eram interpretados pelo tenente Costa como prova de que estavam no rastro certo, sinais de que os cabras estavam fugindo desesperadamente. Ele acelerou o passo. O terceiro gancho da narrativa se materializa na geografia. Serrote Preto. O nome é uma descrição literal, uma elevação rochosa, escura, de formato alongado, que dominava a paisagem ao seu redor. A base do serrote era ladeada por duas depressões estreitas, quase desfiladeiros naturais, cobertos por uma caatinga densa e quase impenetrável. A rota escolhida pelo tenente Costa levava a coluna exatamente pelo centro dessa passagem. Na tarde do dia que antecedeu a tragédia, a volante fez um alto breve sobre a sombra rala de um umbu. O cansaço era palpável. Homens deitavam-se diretamente no chão quente, bebendo o resto da água turva de seus cantis. O sargento Matias notou algo estranho. Havia um silêncio absoluto. No sertão, mesmo no auge do calor, há sempre o zumbido de insetos, o som distante de alguma cabra. Ali, nada. O silêncio era tão opressor que parecia engolir o som da própria respiração dos soldados. Matias se levantou e caminhou até o tenente Costa, que estava estudando um mapa rudimentar desenhado em papel amassado. "Tenente, não gosto desse silêncio. Se tem gente aqui perto, a bicharada não se cala assim. Eles sabem que estamos chegando." Costa, irritado pela persistência do sargento, respondeu com desprezo. "Eles sabem, é claro, Matias. Estão fugindo, como sempre. Se Lampião soubesse da nossa força, ele estaria a léguas de distância. O serrote é o único lugar onde podem se esconder antes de cruzarmos a fronteira." A grande revelação que Costa jamais teve a chance de processar foi que os cangaceiros não estavam fugindo. Eles haviam chegado ao Serrote Preto 2 dias antes da volante. Não estavam lá para se esconder.
mas sim para esperar. Sob a liderança tática, provavelmente de Corisco ou do próprio Lampião agindo através de ordens precisas, eles haviam transformado as escarpas negras do serrote em fortificações naturais. Buracos foram cavados, rochas foram empilhadas para criar parapeitos e, crucialmente, eles tinham cobertura total das duas laterais da passagem. Eles estavam posicionados acima, em múltiplos níveis, com linhas de tiro cruzadas, cobrindo cada metro da trilha por onde a volante deveria passar. O serrote era um funil e o bando de Lampião era o gargalo. Ao anoitecer, a volante acampou a poucos quilômetros do serrote. O tenente Costa, sentindo a proximidade do sucesso, ordenou que a marcha fosse retomada ao amanhecer, antes que o sol estivesse totalmente alto. Ele queria a vantagem da luz fraca, mas esquecia que a luz fraca também impedia a observação detalhada dos flancos. Ele estava ansioso para cumprir a missão, para ouvir o primeiro disparo. A tensão da noite era eletrizante. Os homens exaustos mal conseguiam dormir. Os fuzis Mauser carregados e ao lado as cartucheiras cheias. No escuro, a silhueta maciça do serrote preto parecia um dragão adormecido, esperando o momento de despertar. Na manhã seguinte, 28 de dezembro de 1935, a coluna iniciou sua marcha final. O tenente Costa, à frente, impulsionava o passo. O serrote se erguia à sua frente, imponente e enganosamente calmo. Eles entraram na garganta rochosa, 50 homens, um atrás do outro, sem flanqueamento, sem reconhecimento aprofundado, confiando cegamente no mapa de um traidor e na sua própria força. A disciplina, normalmente uma virtude, tornou-se aqui a causa de sua perdição, pois os manteve em formação apertada, facilitando o tiro em massa. O sol já estava alto o suficiente para aquecer o ar rapidamente, mas ainda lutava para penetrar na passagem estreita. O sargento Matias, no meio da coluna, sentiu o ar ficar pesado, quase oleoso. Ele levantou o olhar para o alto do serrote. O topo estava coberto por arbustos ressecados e pedras pretas que se confundiam com as silhuetas humanas. Por um instante fugaz, ele pensou ter visto um reflexo metálico, o brilho rápido do sol em algum objeto polido, um cano de fuzil. Ele abriu a boca para gritar o aviso, o grito de alerta preso na garganta. Mas antes que pudesse emitir qualquer som inteligível, antes que o tenente Costa, a apenas 30 metros à frente, pudesse notar qualquer coisa, o silêncio que tanto o sargento temera foi quebrado de maneira brutal e definitiva. Não foi o som de um fuzil isolado, mas sim um estampido seco, poderoso, seguido imediatamente por uma saraivada coordenada de tiros, que ecoou nas paredes rochosas, multiplicando o som e transformando a passagem estreita em um inferno de chumbo. O primeiro impacto não atingiu os líderes, mas sim o coração da coluna. O som do primeiro disparo não era o de um aviso, mas o de uma execução sumária. O serrote preto, silêncio mortal na noite, despertava agora com a fúria concentrada de 50 fuzis atirando de cima para baixo contra um alvo encurralado e totalmente exposto. A emboscada havia sido acionada. O horror estava apenas começando. A rajada inicial foi tão devastadora que a volante, em segundos, perdeu a coordenação, a formação e, o mais importante, a vontade de lutar. Aquele era o serrote preto, o dia em que a lenda da invencibilidade do Estado foi destroçada e os uniformes de couro
se tornaram mortalhas. Esta é a fundação da tragédia, a chegada ao abismo. Para entender a dimensão do massacre, a selvageria dos minutos que se seguiram e a lista de corpos deixados para trás na poeira quente, precisamos nos aprofundar na mecânica da emboscada. Na próxima parte, detalharemos os momentos finais de cada um daqueles homens e a implacável eficiência tática dos cangaceiros, que transformaram o Serrote Preto em um marco sangrento de 1935. A tragédia se desdobra agora, tiro a tiro. O ar da Caatinga, seco e pesado, carregava o presságio da desgraça. Mas os homens da Volante, obstinados e exaustos pela marcha, ignoraram o instinto ancestral. Eles caminhavam em coluna, seguindo o traçado árduo do Serrote Preto, uma linha de pedras e espinhos que parecia engolir qualquer som que não fosse o ranger da própria miséria humana. A crença na superioridade numérica e no poder do fardamento servia de blindagem precária contra o medo, mas aquela blindagem estava prestes a ser pulverizada pelo chumbo e pela astúcia. O estopim da carnificina não foi um grito de guerra, nem um aviso, mas o som seco e cortante de um tiro de rifle que parecia ter rasgado o próprio tecido do tempo. Não veio de frente, mas do alto, da garganta do serrote, e atingiu com precisão cirúrgica o homem que comandava a vanguarda. Em um instante vertiginoso, o silêncio tenso explodiu em uma cacofonia de fogo infernal. Eram tiros de todos os lados, ecoando nas rochas como trovões aprisionados. A tropa não estava apenas sendo atacada, estava sendo triturada em um fogo cruzado impiedoso. A realização terrível que varreu as mentes dos oficiais remanescentes foi que eles haviam caído em um funil, em um corredor da morte perfeitamente planejado. As posições dos cangaceiros, escolhidas com maestria por Lampião e seus homens mais táticos, estavam encravadas nas rochas de tal maneira que a Volante não conseguia enxergar seus atacantes, apenas o rastro mortífero do projétil. Não havia onde se abrigar. As pedras que ladeavam o caminho, em vez de oferecerem proteção, serviam de ricochete para o metal quente, multiplicando o dano. O pânico foi imediato, um ácido corrosivo que desfez a disciplina duramente imposta. Os soldados, treinados para a batalha de campo aberto ou para a perseguição, não sabiam como reagir a uma emboscada de aniquilação total. Eles tentavam formar linhas, mas a cada movimento, um novo homem caía, atingido no peito, na cabeça ou nas pernas. O chão da Caatinga começou a absorver o sangue, transformando a poeira seca em uma pasta vermelha e espessa. Os líderes caíram primeiro, como sempre acontecem em emboscadas bem-sucedidas. Sargento, cabos, os homens que tentavam organizar a defesa foram alvejados por atiradores que pareciam ter todo o tempo do mundo. A ordem de contra-ataque era inútil. A ordem de recuo era impossível. O bando de Lampião havia posicionado seus homens de forma a cobrir cada metro quadrado de fuga. O tiroteio não era esporádico. Era uma cortina contínua de chumbo, uma chuva metálica impiedosa que não dava trégua. O volume de fogo sugeria um exército inteiro, mas eram apenas 30 ou 40 homens, usando a geologia do serrote como arma definitiva. A cada minuto que passava, o desespero se aprofundava. Os poucos sobreviventes que conseguiam se arrastar para trás das moitas percebiam que a munição estava acabando rapidamente, desperdiçada em tiros cegos contra inimigos invisíveis, enquanto os cangaceiros, prudentes, disparavam com precisão mortal e parcimônia calculada. Não havia bravura naquele inferno, apenas a luta desesperada e fútil pela vida. Homens imploravam, gritavam o nome da mãe ou morriam em silêncio, o rosto afundado na poeira.
E então ocorreu a parte mais fria e tática da ação. O momento que selou a reputação de Lampião como um estrategista brutal. Quando o fogo da volante rareou, sinalizando que a resistência estava quebrada ou a munição esgotada, os cangaceiros não cessaram o ataque. Eles intensificaram a mira. Não havia a intenção de prender ou render. A ordem era dizimar, eliminar a força de perseguição de maneira tão definitiva que o pavor dissuadisse futuras expedições. Testemunhanços sobreviventes, poucos e traumatizados, contariam mais tarde o horror dos minutos finais. Muitos soldados feridos se fingiam de mortos, mas os cangaceiros não se apressaram em descer. Eles esperaram, atentos a qualquer movimento, e disparavam novamente contra qualquer corpo que se mexesse. Era um trabalho de limpeza, frio e metódico. De repente, como se um maestro tivesse abaixado a batuta, o ruído ensurdecedor do tiroteio começou a diminuir. Não foi um final abrupto, mas uma transição lenta para um silêncio pesado, interrompido apenas pelos gemidos baixos dos moribundos e pelo cheiro acre de pólvora e sangue coagulando no calor implacável. Quando o último tiro ecoou, Lampião e seu bando desceram das pedras. Não havia pressa, mas uma eficiência sombria. O objetivo principal do combate sangrento não era apenas a eliminação da volante, mas a aquisição de recursos essenciais. Os cangaceiros passaram a vasculhar os corpos, não apenas para confirmar a morte, mas para coletar. O prêmio maior eram as Mausers e os revólveres, armas que representavam poder e durabilidade, e, crucialmente, as caixas de munição, que eram o verdadeiro ouro da Caatinga. Uniformes, botas, se servissem, dinheiro e tudo o que pudesse ser reaproveitado foi removido. Foi um saque realizado sobre a tragédia, com a frieza de quem lida diariamente com a morte. O Serrote Preto se transformou em um cemitério improvisado e profano. O número exato de mortos é contestado pela historiografia policial e militar da época, sempre inclinada a minimizar a catástrofe, mas o consenso aponta para uma perda devastadora. Mais de 20 homens da volante foram mortos naquele dia. Em algumas narrativas, o número chega a 34. Independentemente da contagem exata, a volante que entrou naquele desfiladeiro foi efetivamente extinta. Um contingente inteiro, treinado, equipado e enviado com a missão específica de caçar Lampião, havia sido massacrado sem causar uma única baixa significativa ao bando. A única baixa de Lampião, se houve, foi mínima e geralmente não fatal, demonstrando o completo domínio tático. Para Lampião, Serrote Preto foi mais do que uma vitória tática. Foi uma vitória de propaganda e uma humilhação profunda para o governo. A notícia se espalhou pelo Nordeste com a rapidez das histórias de terror. Os cangaceiros eram vistos mais uma vez não como bandidos desorganizados, mas como uma força militar capaz de confrontar e destruir a autoridade do Estado. O medo que pairava sobre os sertanejos comuns se aprofundou. Afinal, se a polícia era dizimada com tamanha facilidade, quem os protegeria? A repercussão política foi imediata e dolorosa. O massacre exigiu explicações e reforçou a percepção de que as forças volantes regionais eram insuficientes e mal coordenadas para lidar com o cangaço. Este evento, mais do que muitos outros, acelerou a intervenção do Exército Federal na campanha contra Lampião, sinalizando que a questão havia transcendido a esfera estadual e se tornado um problema de segurança nacional. No local da emboscada, Lampião, antes de partir, deixou a marca definitiva de sua crueldade e de seu desprezo pela autoridade. Dizem que os corpos foram dispostos de forma a maximizar o choque dos que encontrassem a cena mais tarde.
O Serrote Preto, que era apenas mais um ponto geográfico, se tornou um símbolo de derrota e de sangue, um marco que ecoaria por décadas na memória popular. Os poucos sobreviventes da Volante que conseguiram rastejar para longe carregavam ferimentos físicos e cicatrizes psicológicas que nunca se curariam. Eles voltaram para suas bases destruídos, testemunhas oculares de um pesadelo onde a coragem não valia nada diante da estratégia e da traição do terreno. A jornada de volta foi um calvário de sede, dor e o constante som dos gritos dos companheiros ecoando na memória. O saldo final daquele dia em 1935 era claro. Lampião havia provado que era invencível nas suas regras e no seu palco. Ele havia ensinado à Volante uma lição brutal e definitiva sobre o custo da arrogância no sertão. O arsenal roubado fortaleceria o bando por meses, permitindo mais assaltos e garantindo sua sobrevivência contra futuras perseguições. O mito de Virgulino Ferreira, o Lampião, atingiu um novo ápice de terror e respeito. Serrote Preto não foi apenas uma batalha perdida. Foi o dia em que o Estado perdeu o moral para enfrentar o rei do cangaço de frente. Um dia que reforçou a lenda de um homem que transformava a própria paisagem em arma, garantindo que o seu nome fosse sussurrado com medo e admiração por todas as veredas do Nordeste. E é sobre esses ecos de terror e estratégia que precisamos refletir. O que permitiu que um grupo de bandidos, embora táticos, conseguisse aniquilar uma força policial treinada com tamanha eficácia? Será que a lição de Serrote Preto não está menos nas balas disparadas e mais na absoluta falha de inteligência e na subestimação de um inimigo que conhecia cada pedra e cada sombra de sua terra natal, como a palma da própria mão ensanguentada? Pense nisso, pois é na análise desses detalhes que a história, por vezes, revela seus segredos mais sombrios.